Glória a Deus. Com muita alegria e satisfação, quero vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Privilégio estar mais uma vez aqui nessa amável igreja, receptiva, calorosa, cheia do Espírito Santo. Adorar a Deus pela vida do meu paizão aqui, Pastor Clementino. Pastor Clementino, um paizão, um amigo, um companheiro. Eu vi pastor Marquinhos falando do pastor Clementino, eu lembrando daqueles bons momentos, das reuniões ali na Major Marcelino, que a gente ficava o dia todo, e o pastor sempre dava uma oportunidade para falar um pouquinho de Jesus. Ele nunca esquecia de mim, porque ali era disputado aquele lugar ali, sabe, de pregadores, e o pastor sempre me dava uma oportunidade, e o pastor Clementino, me perdoe dizer essa expressão, mas é uma lenda viva, porque com a idade que tem, presidindo a igreja, e 29 anos presidindo a igreja de Guarulhos, lembro-me quantas vezes estava ali na Nilo Peçanha, é isso, né? E o pastor, depois da reunião, vinha com os obreiros aqui, eu acompanhava, mostrando aqui a estrutura, enfim, e hoje nós estamos aqui na realidade, 29 anos de presidência, que mais ficou em Guarulhos. Eu louvo a Deus por sua vida, pastor. Louvo a Deus. Eu vi o Léo, pastor Léo, cuidando do senhor aí, conduzindo para cá, e eu falei, eu tenho inveja de você, mas é inveja santa, viu? Porque eu senti saudade do meu pai, a hora que eu vi ele carinhosamente cuidando do senhor, né? Porque ele já está lá no céu. E eu fiquei pensando, eu podia ter feito mais pelo meu pai, mas é uma coisa assim maravilhosa, ter o senhor como pastor, como amigo, e dos pastores mais antigos que preside igreja, Então eu quero louvar a Deus por sua vida, por sua integridade, por tudo aquilo que Deus te deu, e pela prosperidade. Deus seja louvado por sua vida. Mas eu tenho meu carinho, meu respeito, minha consideração. Eu sempre falo do senhor na nossa igreja. Falo do senhor na nossa igreja, estava no Espírito Santo agora, falo do senhor ali, porque o senhor é um exemplo, o senhor é um exemplo, o senhor é uma pregação viva, o senhor não precisa pregar, a sua vida já é uma pregação. Então eu quero pedir um aplauso a Jesus pela vida do pastor Clemente. Glória a Deus. Pastor Marcos Gouveia, pastor Léo, nossos amigos, servos de Deus, a quem eu tenho profunda consideração, e estendo essa palavra a todos os pastores que aqui estão, que olham na mesma direção pastoral da igreja. Eu estava em Rude Ramos, na época que o pastor Fábio era vice-presidente do pastor Josias, e lá um dos momentos o pastor Fábio queria ler um texto bíblico e esqueceu os óculos em casa. E eu fiquei de olho, porque ele não enxergava, né? Aí ele foi no pastor Josias e pediu o óculos emprestado do pastor Josias e leu o texto bíblico. Eu prestei atenção naquilo, o Espírito Santo falou comigo, é isso que eu quero na minha igreja, que todos enxerguem com o mesmo óculos. Essa é a visão pastoral da igreja, e eu creio que essa é a visão da igreja de Guarulhos. Deus seja louvado por vossas vidas. Trago saudações da nossa igreja, ali nas proximidades de Diadema. Eu estava agora no Espírito Santo, minha terrinha, Santa Teresa, a primeira colônia italiana do Brasil. Deus nos deu o privilégio de ter um setor ali, e Deus está nos abençoando muito ali, uma coisa maravilhosa. Eu fui inaugurar uma igreja rural agora, lá quase uns 30 minutos por dentro do mato adentro. Cheguei lá, tinha muita gente, que é os descendentes, os alemães e os italianos, e inauguramos mais uma igreja rural, e nós estamos ali entre os italianos e os alemães. Tem gente lá ainda que fala alemão. Você vai conversar com aquelas anciãs, elas não falam português, fala o alemão, e também fala o pomerano, e é uma maravilha você lançar a semente naquela região e ganhar vidas para Jesus. Se bem que a maioria dos pomeranos são luteranos, a maioria não, todos
são luteranos. Mas é um luterano que bebe, que joga, que faz, não tem nada a ver com... Mas quando eles se bem que eles seguem a teologia de Lutero, toda aquela coisa, mas eles precisam passar por uma transformação. E quando eles vêm, recebem o batismo no Espírito Santo, a vida deles muda. Porque tudo começa quando você é renovado, restaurado, recebe essa porção de Deus que acende a sua alma, acende o seu interior. Então, como eu já disse aqui anteriormente, quando o papai colocava fogo no mato, que ele fazia a roça e depois fazia o acero, eu sei que tem muita gente que não sabe o que é acero aqui, mas fazia o acero, o pastor Clementino deve saber o que é acero, né? Que é para o fogo não passar para o outro lado do vizinho. Aí deixava o mato secar e depois colocava fogo. Irmão, mas saia cada bicho estranho daquele mato. Saía escorpião, cobra, ia saindo, quando o fogo ia pegando. Assim é quando acontece na nossa vida. Quando o fogo de Deus enche aqui, os bichos vão saindo. Vão saindo. Mas sai cada bicho estranho. E quanto mais você aproxima de Deus, mais bicho sai. Porque o fogo de Deus vai queimando, né? Eu creio que aqui os bichos saíram todos, né? Irmãos, eu quero ler um texto da palavra de Deus. Efésios capítulo 4. Quando o Marquinhos ligou para mim, eu falo Marquinhos carinhosamente, né? Mas o Marcos, pastor Marcos, eu estava lá na montanha. E aí, eu com muita alegria, eu recebo o convite aqui com muito gozo, muita alegria, muita satisfação. Aí me veio 2 textos, e aí ficou aquela batalha de 2 textos. Mas eu vou ficar com o primeiro texto. Na verdade, veio 2 temas. O primeiro foi a vocação, a chamada, que é, assim, uma palavra sempre propícia, mas um outro eu vou ficar devendo, que é a cultura da lealdade. Cultura da lealdade, uma outra ocasião, se Deus permitir, e se estivermos aqui ainda, Jesus não tiver voltado, né, porque do jeito que as coisas estão aí, muito breve a trombeta vai soar, né, e a igreja vai ficar vazia, o templo vai ficar vazio, né, a igreja de Jesus vai subir. Mas eu quero ler Efésios capítulo 4, versículos 1 em diante. Enquanto os irmãos procuram, tem aqui uns livrinhos, Manual do Obreiro. Tudo que um obreiro deve saber da porta até o púlpito. Inclusive agora, na próxima edição, vou colocar mais um capítulo sobre aconselhamento pastoral, que está faltando aqui, mais um capítulo. Tudo que um obreiro deve saber da porta até o púlpito, desde receber o obreiro, que isso é uma coisa muito importante, eu receber as pessoas que vêm visitar a igreja, isso é fundamental, porque se não tiver uma boa receptividade, a pessoa não volta. Então, o porteiro é tão importante na igreja quanto o pastor, né? E as demais atividades da igreja. Tudo que um obreiro deve saber da porta ao púlpito. Tem alguns exemplares desse aí. Tem o meu amigo lá, o Giovanni, que está lá. Eu e a minha família na casa do Senhor. É uma teologia da família. Tem alguns exemplares aí também. Tem um outro livro de uma amiga menonita. Ela escreveu, E Deus os vestiu. Esse livro fala da vestes. Primeira veste foi o homem que fez, de folha, de figueira. Mas a segunda foi Deus que fez, de pele de animais. E ela trabalha uma teologia aqui muito interessante. E apesar dela ser menonita, ela é mais... Eu falei para ela, você é mais assembleana do que menonita. Inclusive, eu vou pregar lá, me convidaram para ser pastor da igreja dele. Eu falei, não posso, minha filha, só se Deus me mandar, né? Mas está aqui, e Deus os vestiu. E, finalmente, sermões para todos os dias do ano. Eu sei que o obreiro não precisa disso, mas, de repente, uma luzinha assim, né? É bom, só para dar uma ampliada. E tem outros textos ali. Você, levando esses livros, nos ajudam a ir um pouco mais adiante. Agora, em agosto, estou retornando à Itália, eu vou ficar até novembro ali, na nossa obra ali em Trento. E aproveitando para participar da inauguração do nosso templo, que vai ser a sede, a sede de Madureira na Europa. E vai ser exatamente ali em Bollate, Milano, que vai ser, junto com a convenção, em setembro. É um galpão enorme que a convenção comprou, inclusive todas as igrejas participaram com uma verba, já está pago, já está pronto ali o templo, e em novembro vai ser inaugurado juntamente com a convenção europeia, né? Quem sabe, grande parte de vocês poderão estar ali conosco. E nós estaremos ali fazendo a obra de Deus até
novembro retornaremos, faremos o EBO, aqui que nós temos 2 escolas de obreiros na Guacuri, é o EBOM e o EBO, que é uma escola só para obreiros, para apertar os parafusos da alma, da espiritualidade, da chamada, escola só para obreiros, uma conversinha do pastor com as ovelhas, ou com os obreiros, porque se a gente não joga óleo no fogo, o fogo apaga, né? Então é bom colocar óleo para que este fogo fique sempre aceso. Meus irmãos, eu quero ler aqui Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Depois o versículo 11, que é bem conhecido, que diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, verso 12, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Eu fiquei assim impressionado que nós temos conosco hoje um professor Jesus, né? Mas não é assim sempre que você tem uma pessoa com esse nome, professor Jesus, né? Deus abençoe, que ele seja próspero aqui em Guarulhos, porque o professor Jesus é profético esse nome, né? Ele está sempre com a gente, né? Meus irmãos, falando aqui de vocação, chamado, falar sobre vocação, obrigado, é descortinar o coração para que apareça aquilo que nos dá prazer em realizar. Porque a vocação é algo que está lá na alma, no coração, na vida. E quando você está inteirado com a sua vocação, você tem satisfação de realizá-la. Meu pai era marceneiro, 7 horas da noite eu ia na marcenaria, ele estava lá mexendo com os móveis. Eu falava, mas pai, o senhor trabalhou o dia todo, o senhor não está cansado? Ele passava a mão no queixo e falava, meu filho, eu gosto de fazer isso. Quer dizer, estava colado na alma dele. Isso é o que nós pensamos como vocação. Você tem prazer em realizar, em fazer o que faz. Uma vez eu fui numa igreja pregar, a igreja estava lotada e o pastor, já era ancião, olhou para mim e disse, pastor, vamos pregar, vamos acabar logo com isso, com essa luta para a gente voltar para casa. Eu olhei para ele e falei, misericórdia, o culto é uma luta, é um peso, então não pode ser essa situação. E um outro, quando eu estava começando o ministério, ele falou assim para mim, eu acabei com a minha vida no ministério, não tem casa, não tem nada, não tem nenhuma casa para morar. Quer dizer, ele jogou um balde de água fria, mas nada disso me dissuadiu a continuar na estrada da vocação. Então vocação é aquilo que dá prazer, aquilo que dá satisfação, você faz por alegria. Então nós não podemos entender vocação como algo que gera desconforto, que gera desinteresse. É o prazer, como leu aqui o pastor Clementino, Salmo 103, bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É a satisfação de fazer o que fazemos para Deus. E Paulo escreve esse texto aos Efésios é um texto muito interessante, capítulo 1 ao capítulo 3, a chamada, do 3 ao 6, a conduta, e a partir do capítulo 4, ele começa a descrever o ministério cristão, como é esse ministério, a valorização do ministério. E falar sobre isso, é interessante observar dentro dos ditames colocados pelo apóstolo Paulo, que ele começa a falar da sua chamada, mas direcionar o interesse, ele procura acender o fogo no coração dos obreiros de Éfeso. E ele começa com um clamor. Ele usa a palavra rogo-vos. Esse rogo-vos é um grito. É um grito, é igual o grito
do Salmo 100. Bendiz a minha alma ao Senhor. No italiano, é um grito que você dá para o alto, para dentro de si mesmo. Ou então um brado, como o Salmo 103, que você dá para dentro de si mesmo. Normalmente, nossos brados é para fora. Aqui Paulo está falando, gritando para fora. Gritando aos ouvidos, gritando aos corações, gritando aos ouvidos do chamado. Ele diz, rogo-vos. Esse rogar é o grito que a gente precisa ouvir, porque Paulo aqui, usado por Deus, falando aos obreiros, é como se fosse um despertamento. Quando você está dormindo e de repente você acorda com um despertador, é um grito para que prestemos atenção no chamado de Deus, porque existem muitas coisas que nós recebemos, que nós fazemos, que estamos envolvidos, mas qual é a mais importante? Qual é o seu trabalho mais importante? Qual é a sua tarefa mais importante? O que é aquilo que você morreria por ela? Porque se você não tiver alguma coisa pela qual morreria, você nem merece viver, porque você precisa viver pela causa e dar a vida pela causa. Então é o grito paulino na alma de uma pessoa chamada por Deus. Eu grito, eu rogo, que seria rogar, suplicar. É a mesma raiz, vem a palavra paracaléu, é a mesma raiz no grego de paráclitos, que seria gritar ao lado, conversar ao lado. Preste atenção no seu chamado, na sua vocação. Você tem muitas tarefas, o seu trabalho secular, as suas coisas, mas existe algo mais importante na sua vida, que é o chamado de Deus, e você tem que se inclinar para o chamado. Onde você passar, essa chamada tem que sobressair. Quando você está na sala de aula, quando você está nas construções, quando você está nas fábricas, o chamado sobressai. Eu tenho um amigo, José Antônio, que foi o pastor que começou toda essa obra na Itália. E o pastor José Antônio foi para a Itália para trabalhar de piastrelista, ou muratore, que seria pedreiro ou azulejista. Foi para lá para trabalhar nessa área. E ele era diácono, um diácono da igreja. E a igreja, concomitantemente, enviou um missionário. A igreja de Volta Redonda. O missionário estava lá. Mas o pastor Zé Antônio foi para trabalhar. E quando ele trabalhava, porque na Itália, para você viver, você tem que falar o italiano, para se comunicar. Não dá para você viver numa nação sem falar a língua da nação. E a Itália é esse país, juntamente com todos os países da Europa, que atrai trabalhadores do mundo inteiro por causa do euro. Inclusive tem até muitos missionários que vão fazer missão, mas a missão deles é de olho no euro. Não é de olho nas almas, é no euro. E o pastor foi para lá, quer dizer, o Zé Antônio, que era diácono, para trabalhar. E enquanto ele trabalhava, tinha uma chama de Deus na vida, um homem cheio do Espírito Santo, e que até no silêncio falava em línguas. E de repente, irmãos, o pastor José Antônio começou a sussurrar o evangelho para o indiano, para o africano, para o brasileiro, que trabalhavam na mesma obra. E à medida que ele ia sussurrando o evangelho, vidas iam se convertendo. Aí um se convertia, outro se convertia, cheio da graça, um poder extraordinário de persuasão através do Espírito. Com pouco tinha 10 pessoas lá, que ouviu a palavra e tinha que fazer reuniões. Aí conversava com o missionário ia lá, e o missionário reunia, isso em Milano, por exemplo, e com pouco nascia uma igreja. De repente o pastor Zé Antônio deixava aquele grupo, ia trabalhar em Torino, por exemplo, que a gente chama de Turim, e ali começava a sussurrar o evangelho, aqui, ali, falar, quer dizer, a vocação dele estava sobressaindo no próprio trabalho, ele estava exercendo o ministério dele. E uma pessoa se convertia, outra se convertia, com pouco tinha um grupo de 10, 15 pessoas. Aí falava para o missionário, olha, tem mais um grupo aqui. O missionário deixava o grupo de Milano e ia para lá cuidar das almas que o pedreiro ganhou, das almas que o piastrelista ganhou. Aí começava o trabalho, a igreja, com pouco, pastor Zé Antônio, que era diácono, voltava para Milão, ia trabalhar, e falou, vamos deixar esse grupo para você pastorear. Mas ele era diácono, o missionário era o outro.
E ele trabalhando, evangelizando, mais uma alma, mais outra alma, mais outra alma, mais outra alma, mais outra alma, com pouco, irmãos. Ele fala, não, esse homem não é diácono, esse homem não é só perder, esse homem é um missionário. Esse homem é um missionário. Com pouco nasceu uma igreja, irmão. Uma coisa extraordinária. Foi crescendo, crescendo, consagraram ele a pastor e se transformou na maior igreja de Milano. Que é essa igreja que agora vai ser inaugurada. Teve um problema agora, que eu não vou entrar nas minúcias, mas esse pastor começou a abrir obra em Portugal, abriu obra na Índia, foi para a África, ele abriu obra na Suíça, abriu obra no leste europeu, abriu obra na Espanha. O homem que foi para a Itália para trabalhar de pedreiro, porque a vocação estava dentro dele, ele fazia o trabalho dele, mas a chama de Deus estava acesa na sua vida, de tal maneira que vidas, então é isso que eu quero destacar aqui, quando o chamado de Deus queima na sua alma, por onde você passa você leva Jesus, você é a epístola, você é a carta, você é a extensão de Deus, por onde passa o obreiro, passa o profeta, passa o homem de Deus, passa o pregador, ele pode estar na sala de aula, ele pode estar na engenharia, ele pode estar na sua profissão, mas a vocação brota, e a pessoa olha para ele, e vê Deus na vida dele, e vai resolvendo a sua vida, porque a chamada está lá no seu coração, na sua alma, no âmago. Por isso Paulo fala dessa situação com propriedade. Preste atenção na sua vocação, no seu chamado. Preste atenção na razão da sua existência, porque depois que Jesus nos salva, o nosso propósito é servi-lo. É interessante que Paulo nessa ocasião estava preso. E ele dá esse grito, e eu creio que esse grito vem do céu para a minha alma, para a tua alma. Lá onde quer que você esteja, preste atenção, que eu entreguei na tua mão, coloquei na tua alma. Quando você nasceu, eu já apontei para você, e já via você nesse trabalho, porque eu tenho algo grande contigo, está dentro de ti o seu chamado. Então, desperta a sua alma para a sua vocação, e faça aquilo que Deus te colocou para fazer. Eu sinto Deus falando isso na minha alma, e eu vejo essa mesma voz falando aí nas recâmaras do seu coração. Paulo foi um homem preparado, foi um homem que estudou aos pés de Gamaliel, que por sua vez fora discípulo de Hilel, um dos maiores rabinos de Israel dos tempos antigos. Famoso, Hilel, com 12 anos para frente já era um talmidim, um homem que estudou e se preparou para ser o que era, versado na lei, versado nas filosofias, um homem que trazia uma cultura vasta. Ele estava dentro dos critérios que se sabia na ocasião, porque estava ao lado dos mestres, dos rabinos, trabalhava em prol daquilo que era a Torá, que era a lei, nada mais extrapolava aquele pensamento, aquela revelação, a não ser Cristo, quando veio para cumprir a lei, e que ele ainda não entendia, mas Deus já tinha algo na vida dele, e ele teve o seu encontro na estrada de Damasco, que todos nós, um dia, passamos por essa estrada, e Paulo então teve uma experiência com Deus, porque não é a questão do saber, o saber teológico, glória a Deus, eu fiquei 20 anos no seminário, é muito bom você buscar conhecimento, conhecer o vernáculo, conhecer as teologias, a história da teologia, a história das doutrinas, isso tudo enriquece a alma, mas não serve se você não tem chamado. Primeiro vem o chamado, primeiro vem a vocação, e depois é que você não estuda para ser, você estuda porque é. Isso é fundamental, mas é claro, também, se você tem inclinação para a obra de Deus e não se interessa em se especializar, também tem alguma coisa errada, porque se você gosta de fazer alguma coisa, você precisa procurar se especializar naquilo que faz, mas por causa da chama. É o caso do pastor Zé Antônio, a chama estava dentro dele, a vocação estava dentro dele, o chamado estava lá, ele não podia esconder aquilo.
não podia esconder aquilo, porque, como eu ando muito pelas roças, eu vejo muitos pastores, muitos grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus, que nem conjugar o verbo direito sabe. Nós fomos, nós viemos, nós voltemos, não ganhamos, nem perdemos, nem empatemos, mas quando ele levanta a mão e ora, o capeta sai, a doença sai, certo? Aleluia, mas é porque é a condição dele lá, e você encontra essas pessoas constantemente, costumeiramente, a gente encontra essas pessoas que vivem orando, vivem em consagração, trabalham na roça, trabalham no café, mas vivem trabalhando e cantando, adorando e exaltando a Deus. Eu tinha um tio, e ainda tenho, que nasceu no Evangelho ali em Santa Teresa, na primeira colônia italiana onde eu nasci. E quando o pastor Antônio Rocha foi pregar o Evangelho ali, ele correu, se escondeu numa árvore. Então a gente chamava ele de índio branco, fomos criados na roça, desde os imigrantes. Quando os imigrantes vieram para o Brasil, só davam os matos, as roças, coisas difíceis, montanha, não dava nada de bom para imigrante, não é? Mas por onde ele passou, prosperou. Veja o sul do Brasil, veja o norte do Espírito Santo, veja as montanhas ali, passa ali para você ver. Mas era só mata, e a gente vivia no meio do mato. O pastor chegou lá para falar de Jesus, ele correu, mas o pastor insistiu, e ele recebeu Jesus. Jesus fez uma obra tão grande na vida desse meu tio, o batizou no Espírito Santo, ficou cheio do Espírito Santo, e Deus começou a usar ele nos dons espirituais, dom de cura, por exemplo, orar pelas pessoas, receber o batismo no Espírito Santo. E esse meu tio tinha um dom tão maravilhoso que, lembra quando veio essa unção do dente de ouro, que eu não sei aonde estão os irmãos que receberam o dente de ouro, né? E esse meu tio orava, Deus dava dente de osso, mas muito antes, dente, assim, é coisa extraordinária, e as pessoas entrevadas de reumatismo iam batizar, colocava o pé na água, era curado na hora. Ele, nessa ocasião, ele andava 2 horas depois do serviço, do café, ele andava 1h30, 2 horas, a pé, para dirigir cultos nas fazendas. E onde tinha uma pessoa enferma, onde tinha uma pessoa doente, ele era chamado, e quando ele chegava, ele colocava a mão, qualquer enfermidade Jesus curava a mão. É algo extraordinário, não é? Lá no meio do mato, lá no meio da roça. Então, quer dizer, o chamado de Deus está acima de qualquer coisa relacionada à especialização humana. Isso vem depois, mas primeiro é o chamado de Deus. Paulo está falando exatamente disso, que depois do seu chamado, tudo virou esterco para ele, embora o esterco seja importante para o crescimento da planta. E ele, nessa época, estava preso. Eu fico impressionado como é que um homem pode entrar nessa conotação, a não ser com a grandeza de Deus na sua alma. Ele diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Quem prendeu Paulo foi o sistema romano. Ele poderia estar nessa prisão triste, frustrado, decepcionado, e até dizendo: eu saí para fazer a obra, saí para pregar, e olha o que me acontece. Estou preso, estou algemado, estou amarrado. Quem já foi ali no centro histórico de Roma, naquele pátio ecológico, aquele pátio que tem ali perto do Coliseu, certamente já visitou a prisão de Pedro e de Paulo. É uma das prisões, a prisão de Paulo e de Pedro. Quem entrou lá viu como eram as prisões antigas. O preso ficava amarrado, acorrentado, ou então como a prisão de Filipos, Paulo e Silas preso. E enquanto os presos estavam tristes, decepcionados, os dois adoravam a Deus à meia-noite. Adoravam a Deus. E eu vejo isso aqui. Paulo estava preso. E ele não se considera preso do sistema, não se considera preso das injustiças. Ele diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Isso aqui é de uma grandeza extraordinária. Porque às vezes as pessoas estão numa congregação, não é o seu caso, dirigem uma congregação, e estão igual aquele ancião: ai, que luta, ai, que insatisfação, que problema. Depois do culto, as pessoas vêm procurar para conversar, porque depois do culto, para alguns pastores, parece que tem outro culto, é aconselhamento, ou é no final de semana. Tem gente que carrega o ministério como um peso.
como um peso. E às vezes, Deus coloca num lugar difícil, e ele diz, mas não é possível, estão me provando neste lugar. Paulo estava na cadeia, preso, e ele diz, eu sou o preso do Senhor, e ele fez a obra de Deus lá dentro da cadeia. A maior obra de Paulo, se perguntássemos, ele diria, talvez, a primeira viagem missionária. Ele falaria tudo, menos as suas epístolas. Hoje as suas cartas estão nos abençoando. Essa é uma das cartas da prisão. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Olha que situação interessante. E quem é preso do Senhor, vai para onde o Senhor te manda. Então fique no lugar onde Deus te colocou, que você vai produzir. Eu fico pensando na chamada de João Batista. João Batista, quando nasceu, todos sabiam que João Batista não era qualquer um. A maneira que ele nasceu, todos aqueles detalhes que nós sabemos. E quando chegou a hora de cumprir o ministério, para onde Deus mandou João? Para o deserto. O que tem no deserto, irmão? O deserto tem areia, tem tempestade. O deserto não tem nada de bom. O deserto só tem coisa que te faz correr. Mas Deus mandou João cumprir o ministério no deserto. No deserto. Onde Deus te mandar, com o chamado de Deus, com a vocação de Deus, você vai prosperar, porque Deus está contigo. João foi para o deserto, mas Deus foi com ele. Onde você está, a congregação que você estiver, o departamento que você estiver, a missão que você tiver, acredite nesse chamado, nessa vocação. Deus está contigo, Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer prosperar, a igreja vai crescer, a igreja vai, sim, fazer a obra pela qual nasceu para fazer. Você imagina comigo? João no deserto, pregar para quem no deserto? Mas de repente alguém passa no deserto. Eu acredito que João lá no deserto, para fazer a obra de Deus, com o chamado de Deus, preso do Senhor, talvez estivesse na hora do almoço, e aí de repente passa uma caravana, porque sempre alguém passa no deserto, né? E João lá, comendo um grilo, que gafanhoto e grilo é a mesma coisa, e a lei não proíbe comer grilo, comendo um grilo, e de repente parece alguém lá, diz, meu Deus, alguém passando aí, meu ministério, não está no texto, mas eu estou pensando. Aí ele vai lá e dá aquele grito, ei, arrependei-vos, porque é chegada a vós o rei dos céus. Para todos, olham para aquele homem estranho, pele de ovelha, pedaço de grilo na boca, não era tão cheirosinho assim, certamente. Talvez alguém conversa com outros. Você já viu alguma coisa dessa aqui no deserto? Nunca vi isso, nem cada coisa estranha. O pessoal vai para as suas casas. Quando é lá à noite, do outro dia, João arruma um melzinho, né? Arruma mais um grilinho. E Deus foi bom comigo hoje, deu um mel e o grilo. Aí talvez cantasse Shalom Adonai, Shalom. Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom. De repente aparece mais alguém lá pelas 6 horas, passando lá, o cara falando, meu Deus, na hora da janta, mais alguém passa nesse deserto. Ele não pode ficar quieto quando o ministério está dentro dele, o chamado está dentro dele. Ele vai lá com um grilo na boca, com mel na boca, e vai lá e dá outro grito, ei, arrependei-vos, porque é chegada a vós o rei dos céus. Para todo mundo lá, olha um para o outro, balança a cabeça e diz, esse mundo está cheio de doido. E todos vão para suas casas. Mas um pai chega em casa, vai comentar com a esposa. Esse era o marido comunicativo. Tem um livro aí que fala do marido aham. Sei que nenhum dos aqui é marido aham. Marido comunicativo. Fala, meu bem, eu passei lá no deserto, eu vi um homem estranho. O que você viu? Um homem barbudo, com pele de ovelha, com um grilo na boca, e deu um grito que está dentro de mim até agora. O que ele diz? Arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. O menininho que estudava na sinagoga, ouviu o pai falar isso. Olha, chegou na sinagoga, foi falar com os coleguinhas. Papai viu um homem estranho no deserto. O que ele viu? Um homem comendo um grilo. E falou, ei, arrependei-vos.
Aí um fala para o outro, outro fala para o outro, outro fala para o outro, outro fala para o outro. Com pouco alguém desperta. Estou imaginando no texto. Espera aí, quem é esse homem? Vamos olhar aqui. É João, o filho de Zacarias. Nós sabemos como foi o nascimento deste homem. E não é qualquer um, onde ele está no deserto. Aí vai um, vai outro. Toda Jerusalém, Judeia, a cidade inteira sai da cidade e vai para o deserto. Porque no deserto tinha um homem de Deus. Veja como é o chamado de Deus. Onde você estiver, Deus vai atrair as pessoas, Deus vai atrair gente, Deus vai atrair povo, o seu ministério vai fluir, você vai prosperar, porque João, como Paulo, era o preso do Senhor. E Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Esteja sempre preso no chamado, na vocação, na palavra, na direção, na intimidade, na obediência para com o Senhor. Deus certamente vai fazê-lo prosperar e o seu nome vai ser glorificado na sua vida. Agora Paulo diz, o que esse chamado precisa fazer? Que andeis. Andar requer uma atenção contínua. Eu vi o verbo lá, peripatel, que significa caminhar, andar, comportar-se. E andar requer atenção. Você não anda de olhos fechados 10 passos, talvez. Tem um tio que resolveu fechar o olho andando de bicicleta, quando ele abriu o olho estava lá embaixo na vala, desceu o morro. Mas também, tio, se eu for fazer um negócio desse, não, eu queria saber como era. Então, você vê, andar requer atenção. Andar requer, eu sei para onde vou, eu sei o caminho, eu sei a estrada, e a nossa estrada é estreita, nossa estrada é o céu, nossa estrada é o chamado, nossa estrada é o ministério, nossa estrada é a obediência, nossa estrada é pregar, nossa estrada é orar, nossa estrada é santificação, nossa estrada é jejum, nossa estrada é adoração. Então, é necessário saber para onde estamos indo, porque tem gente que está brincando de ministério, tem gente brincando de igreja, brincando de pregador, sabe? Tem gente que gosta de brincar com as coisas sagradas, não dá certo, viu o que aconteceu com Sansão? Tem muita gente aí fazendo uma aventura no ministério, achando que ministério é lugar para ganhar dinheiro, é lugar para enriquecer, é lugar para ser o coach dos coach. Deus não chamou ninguém para ser coach, Deus chamou para ser pastor, Deus chamou para ser evangelista e pregador, Deus te chamou para ser homem e mulher de Deus. Mas veja bem, é necessário prestar atenção para onde você vai, porque a palavra de Deus diz que nós não temos pousada certa aqui. Na ceia, no mês passado, retrasado que eu vim aqui, eu falei do Sucote, que é a cabana, a festa das cabanas que acontece entre os judeus, muito importante. Eles, quando tem aquelas 3 festas importantes, que é a Páscoa, o Pentecostes e o Sucote, ou as cabanas, as 3 festas mais importantes, embora existam outras, mas as cabanas representavam exatamente a peregrinação, porque enquanto eles estavam no deserto, eles estavam de cabana em cabana, você não tinha lugar certo, você não tinha pousada certa, você era peregrino, e o mundo é um deserto, e nós somos essas cabanas. Pedro usa a palavra paroiquia, que é o peregrino, forasteiro, que a Igreja Católica pegou e criou as paróquias. Mas eu sou paroiquia, você é paroiquia, quer dizer, somos peregrinos. Hino 204 da harpa cristã fala, sou o peregrino na terra. Então veja bem, a nossa morada é o céu, nossa casa é o céu, nossa eternidade é o céu. Então nós estamos andando para lá. Então veja bem, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis, preste atenção na estrada que você está, faça uma reflexão, pense direitinho a respeito da sua vida, porque muitos aqui têm muito menos para viver, muito menos anos para viver do que já viveram. Quem já passou dos 50, ah, meu filho, o outro lado está te esperando. Eu estou 66, o 70 está de braço aberto, dizendo, vinde, amado meu, né? E o 80 lá na frente, vem logo, o 90 também, e o 100 também, não sei se eu chego lá, não sei se eu vou ter tanta sorte assim, igual o pastor Clementino, entendeu? Mas o lado de lá é eterno, esse lado é passageiro, então nós não podemos nos prender em
coisas momentâneas, porque eu vejo muita gente, apesar de ser obreiro, apesar de ser pastor, apesar de ter, se prende demais a coisas momentâneas e o principal passa. Então veja bem, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Quando Paulo fala de vocação, ele usa o verbo kaleo, que é o ato de chamar, de convocar, é a capacidade que você tem de entender o chamado de Deus. Eu estou desenvolvendo um livro com o título Dons, Talentos e Vocações. E eu estou procurando separar uma coisa da outra. Por exemplo, os dons são diferenciados, porque se você tem dons, tem os dons naturais e os espirituais, ou os talentos. Mas é importante que prestemos atenção no chamado de Deus e também nos talentos e nas vocações que Deus colocou dentro de cada um de nós. Você tem preciosidade inigualável, porque igual você jamais existirá alguém. Então você tem que explorar essa riqueza que Deus colocou dentro de você, para colocar para fora e abençoar as outras pessoas que dependem de você. Você tem extraordinárias capacidades, e às vezes nós ficamos olhando para a capacidade do outro. Mas veja bem, o chamado, essa vocação que tem dentro de você. Aí Paulo começa a dizer como deve se comportar esse homem de Deus, essa mulher de Deus. A primeira palavra que ele coloca aqui é que o homem de Deus tem que ter humildade. A mulher de Deus tem que ter humildade. Humildade parece não ser uma palavra tão usada ultimamente. Nós vemos mais soberba, arrogância, a conjugação do verbo, glória seja eu, ou melhor, a atitude, glória seja eu, bendito seja eu e louvado seja eu. Quer dizer, o eu lá no centro de muitas pessoas. É como se ele fosse mais importante que a própria igreja, mais importante que o próprio Cristo, mais importante que o céu. Eu não sei o que tem gente que até o diabo não quer saber dele, que ele entra no diabo, deixa o diabo mais diabo do que é. Então são pessoas realmente difíceis, e às vezes estão na igreja, e às vezes são líderes. Nós precisamos prestar atenção para o que Paulo está ensinando, porque olha só, andar com humildade. Eu gosto de usar a palavra de Mateus capítulo 5, verso 1, 2, quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a palavra pobre, alguns traduzem como humildade, outros pobres mesmo, e essa humildade está lá dentro. Mas quando você olha essa palavra pobre, o Russell Shedd colocava nos seus textos lá, porque ele era especializado em Novo Testamento, e também o Russell Norman Champlin, apesar de ser universalista, mas tem muita coisa boa ali naquele texto. O vernáculo diz, makaroi, roi, tu, pitokos, tu, pneumatus. Makaroi é o feliz, é a felicidade. Makaroi é a tradução para feliz, ou bem-aventurado. É claro que jornal não é produto de computador e nem produto de laboratório, é algo gerado pelo Espírito Santo. A riqueza de um homem e de uma mulher é a felicidade gerada por Deus, que está lá em Gálatas capítulo 5, que é a alegria, ou o harem, quer dizer, a palavra da alegria, que você não consegue produzi-la humanamente falando, é algo gerado pelo Espírito de Deus. Então, quer dizer, nenhuma frustração, nenhuma decepção vai arrancar essa alegria, porque é o Espírito de Deus que gera, e você tem que gerar a manutenção dessa alegria, que é a oração e a dedicação. Mas o pitokos, o makaro, é a felicidade. Depois ele fala do pitokos, que foi traduzido como pobre, na nossa Bíblia, pobre. Mas, veja bem, a tradução é, bem-aventurados os pobres de espírito. Experimenta cumprimentar o irmão e falar, a paz do Senhor, irmão, pobre de espírito, para você ver o que vai acontecer, certo? Porque é uma palavra difícil de compreender, pobre de espírito. Como é que Jesus pode dizer que uma pessoa pobre de espírito é bem-aventurada? E você vai procurar o pitokos no vernáculo, você vai encontrar pitokos, o mendigo, aquele que esmola, aquele que pede ajuda, é aquele homem ou aquela mulher, que se você não lhe der alguma coisa, ele morre de frio ou de fome. É isso que está escrito aí, no texto original. E como é que Jesus pode ter dito que uma pessoa dessa é bem-aventurada? É complicado,
Por isso que na regra de hermenêutica, a Bíblia explica a própria Bíblia. Nós precisamos fazer as comparações, nós não podemos ficar presos apenas de uma palavra, porque você vai encontrar a doutrina, aliás, isso é doutrina, quando a doutrina se repete com outras palavras, mas você tem a sustentação doutrinária, isso é doutrina. Pastor Colenda, lá de Pinda, dizia, se você encontrar alguma coisa nova na Bíblia, vamos reunir e conversar, porque são muitos anos de estudo bíblico, então não venha com novidade. É interessante observar esses detalhes. Você vai procurar o Pentecostes, que é o pobre, só que na frente está dizendo que ele é pobre de espírito. Aí é que entra a grandeza do texto, porque finaliza no espírito. E quando você olha para o espírito, você tem que fazer um estudo a respeito disso, porque quem é você? Você é espírito, você é um espírito que vive nesse corpo. Inclusive, é do espírito que sai a luz, o espírito é a lâmpada de Deus na sua alma, por isso que ele tem que estar aceso, para influenciar na alma e no corpo. Tem gente doente na alma porque o seu espírito está morto. Quando o seu espírito vivificar, então o próprio fogo de Deus no espírito, que é a lâmpada de Deus, vai curar a alma e curar o corpo. Então, espírito. Jesus falou para a mulher samaritana, Deus é espírito. Importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando Deus fez o homem, Deus fez com as suas mãos, mas soprou nas narinas do homem o vento, que é o ruá, o pneuma, que é espírito. Em algum lugar do seu corpo está o espírito. Nenhum médico com seu bisturi até hoje conseguiu tocar com seu bisturi na alma e no espírito do homem. O único instrumento que toca na alma e no espírito é a palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 12, que vai lá na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir intenções e propósitos do coração. Aleluia. Então veja bem, você é espírito, Deus é espírito. Bem-aventurado os pobres de espírito. Então veja bem, você é uma fagulha, você é uma centelha, e Deus, você é um micros, e Deus é um macros. Quando Deus soprou em você, Ele soprou uma fagulha, uma pequenez, que está aí dentro de você em algum lugar, e é por isso que você me ouve, me entende, e contra-argumenta, até mesmo sem falar, concorda, discorda, diz glória a Deus e aleluia, ou diz acaba logo com essa pregação, pastor, que eu estou com fome. Enfim, é você que tem direito de fazer isso, porque tem um espírito aí, você é racional, está aí, o espírito te faz pensar, te faz analisar, está aí, é isso que dá consciência. Quando Deus toca no homem, Ele toca no espírito, Ele não toca na carne, nem na alma, Ele toca no espírito. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a santificação real começa no espírito, é do espírito para a alma, depois para o corpo, e não é do corpo para a alma e para o espírito, igual eu aprendi errado durante muitos anos. Então veja bem, Deus é o macros, e você é o micros, você é uma fagulha. Então, em relação a Deus, você é tão dependente, tão pobre, tão pequeno, igual o mendigo, que vive a esmolar pelas ruas, e que se alguém não estender a mão para ele, ele morre. Assim sou eu em relação a Deus. Bem-aventurado os pobres de espírito. Aí vale a pena falar, eu sou pobre de espírito, porque eu sou um dependente de Deus. E aí você tem a teologia da humildade. A teologia da humildade, que é algo profundo. Aí nós encontramos nessa teologia o nosso foco, a nossa meta, que é Jesus. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 11, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Paulo está dizendo que a gente tem que andar com humildade. Tem que andar com humildade. E esse negócio da humildade é uma coisa grande, porque na igreja tudo é descendo. Quando você recebe Jesus, você se ajoelha. Quando você vai se batizar, você desce as águas. Quando você vai receber a consagração, você se ajoelha. Na casa de Deus é sempre descendo. Não é subindo, é sempre descendo. Aleluia. E quando alguém chega na igreja e não se ajoelha mais para orar, sabe, eu já fico de olho aberto. Não se ajoelha para orar. Sentava na frente, está lá atrás. É perigoso esse negócio. Logo, logo está na rua. Então veja bem, é ausência de humildade. É ausência de inclinação. Mas olha só, que o negócio é tão profundo, que quando Jesus veio, você imagina Jesus, o Messias. A Bíblia BTX, não sei se alguém já teve oportunidade dessa Bíblia,
é uma Bíblia massorética, que está dentro da ordem cronológica, porque essa ordem dos livros que nós temos aqui está errada. Não está certa essa ordem. A ordem é aquela cronológica, não adianta tentar consertar um erro de mais de 100 anos. É igual a palavra Jeová. Jeová é uma corruptela do nome de Deus. Porque o nome correto, os massoretas do século XIII, eles colocaram algumas vogais e depois traduziram o nome de Deus para Jeová. Mas está errado, o nome é Iavé ou Javé, nunca Jeová. Nunca, errado. Mas como é que você vai consertar um erro de mais de 100 anos? Assim também é essa questão da ordem dos livros. Aquela Bíblia BTX, da BV Books, quando você lê o texto de Gênesis, Bereshit bara, Elohim ve'et, tohu vavohu, então você tem lá uma partícula chamada et, que não é traduzida. Essa partícula et não tem tradução. E você vai fazer uma busca no texto, você vai ver que o Antigo Testamento é cheio da partícula et, que é o Aleph Tav, que às vezes coloca et, ou et, ve'et, al shamai, essas palavras hebraicas. E quando você vai buscar esse texto, está lá, que não é um texto de tradução. Tem muitas partículas que não são traduzidas porque é difícil de tradução. Não é que está traduzido errado na nossa Bíblia. Deus me livre disso. É por causa da dificuldade da tradução. Mas essa Bíblia, com a especialidade, o crescimento do entendimento da revelação, porque a revelação, ela vai se ampliando. Hoje nós entendemos muito mais a Bíblia do que os nossos irmãos do passado. Nós entendemos muito mais a revelação hoje do que os próprios apóstolos, porque a revelação ela vai crescendo. À medida que você lê a Bíblia, a revelação vai se ampliando. Se você lê, por exemplo, o pai de Gesiel Gomes leu a Bíblia 270 vezes. Jorge Miller leu a Bíblia 100 vezes. 200 vezes, 100 vezes. Quanto mais você lê a Bíblia, mais a porta se abre. Porque quando você lê a palavra de Deus, é como portas que se abrem. Você pega esse texto aqui e abre uma porta. Você entra nessa porta e você entra numa casa e vai revelando coisas. Mas é só um versículozinho. Você se perde. Depois você sai daquela, entra na outra porta. É outra porta que abre. É a revelação daqui, detalhe dali. São coisas maravilhosas. A Bíblia é cheia de portas. E como nós amamos entrar nessas portas. Essas portas se abrem à medida que você vai amando o texto. Você está entendendo o mistério? Então ali, você tem a partícula et, que é Aleph Tav. Aleph Tav é a mesma coisa que alfa e ômega, que as pessoas não davam tanta atenção assim, que a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico. E você vê essa descrição, claro que o Espírito de Deus esclarece tanto isso, porque como o Novo Testamento é escrito no grego, Jesus se manifesta como eu sou o alfa e o ômega, o mesmo Aleph Tav veterotestamentário, que você vai procurar, se você lembrar, que você vai ver isso muitas vezes nos textos bíblicos. Eu sei que aqui está cheio de teólogo, cheio de rabinos, escribas, você vai ver isso muitas vezes, e esse Aleph Tav é Jesus no Antigo Testamento, dentro do próprio texto. Você já tem no Elohim, o Elohim que é um plural, o Elohim é plural, a tradução literal seria deuses. Aí você tem Pai, Filho e Espírito Santo, mas logo em seguida você tem o et, e você vai encontrando muitos etes. Então, Jesus é extraordinário, ele estava antes de tudo. Eu costumo dizer, isso é para falar da humildade de Jesus, olhando para o relógio lá, que já está me mandando parar, olhando, pastor, só para eu não me perder aqui, quanto tempo eu tenho? Mais. Alguns minutos, certo? Então, olha só, você olha, por exemplo, eternidade, Isaías 9,6, ali diz, a gente costuma dizer que Deus é eterno, que Jesus isso não é verdade. Porque Isaías 9,6 diz que ele é o Pai da eternidade. Então, quer dizer, ele criou a eternidade. Embora a eternidade seja uma coisa complexa para a gente, mas é uma coisa muito fraca para Deus, porque ele é antes da eternidade. Então, é a eternidade. Se você imaginar o que é a eternidade, imagina uma montanha de 1.000 quilômetros de altura por 1.000 quilômetros de largura, e de cada 100 anos um pássaro vai lá e dá uma resbalada com o seu bico na pedra e sai um pozinho. Passa mais 100 anos, outro pássaro vai lá e dá uma resbalada, sai outro pozinho. Passa mais 100 anos nessa montanha de 1.000 quilômetros de altura por 1.000 de largura. Quando o pássaro gastar toda aquela pedra,
de 100 em 100 anos lá, resvalar o seu bico, saindo só um pozinho, talvez passou um dia na eternidade. Então não dá para entender o que é a eternidade, é uma coisa complexa. Mas Deus criou a eternidade, então ele é antes da eternidade. E Jesus estava lá. O texto diz que o céu e a terra queria fugir da presença de Deus, não encontrou lugar para ele. Porque ninguém pode se esconder da presença dele, ele vê tudo, sabe tudo. E até quando você quer fazer um estudo da sua genealogia, você tem seu pai, tem seu avô, tem seu bisavô, você tem um tri-avô, você vai chegar em Adão. Depois de Adão tem quem? A sua origem, Deus. Então quer dizer, quando você busca a sua origem, você vai para Deus. Se você pudesse fazer uma máquina para viajar no futuro, ali no futuro estava Deus, embora ele esteja aqui no presente, porque ele é o eterno presente. Ele não precisa viajar para o passado, presente e futuro, porque ele é o eterno presente. Ele olha para você agora, vê você daqui a 1000 anos, daqui a 100 mil anos, daqui a 100 milhões de anos, daqui a 200 milhões de anos. E quando ele olha para o passado, ele vê você nele, através do que veio dele. Mas Jesus estava lá. Jesus estava lá. Agora, esse Deus que Moisés não conseguiu ver pela frente, viu pelas costas, e depois que Moisés viu Deus pelas costas, o povo não conseguia olhar para Moisés. Ele desceu, irmãos, ele veio até nós, ele andou nas nossas ruas, comeu nossa comida, falou a nossa língua. Ele se humilhou, ele se submeteu, e Paulo fala isso em aos Efésios capítulo 4, versículo 8, que diz que aquele que subiu o alto levou cativo o cativeiro, ele subiu, se é também que desceu, e desceu às partes mais baixas da terra. Veja, Deus se encarnou. Antigamente não podia ver Deus, mas quando Jesus veio, as pessoas podiam tocar em Deus. Você podia ter Deus dentro da sua casa, você podia ver Deus andando pelas ruas, você podia ver Deus falando nas ruas, pregando nas ruas através de Jesus Cristo. Lama xeriou, serei, luristei-me, rorai, xaramassuriou-derei. É tempo de abrir os olhos, é tempo de prestar atenção, é tempo de se inclinar, é tempo de obedecer o chamado e olhar para Cristo, obedecer a sua vocação. Ele veio, desceu, de tal maneira desceu Jesus, se humilhou de tal maneira que ficou no arcabouço do cérebro de uma criança, desceu de tal maneira que ficou 9 meses no ventre de uma mulher, desceu de tal maneira que nasceu numa manjedoura, desceu de tal maneira que teve pais e mães terrenas, desceu de tal maneira que carregou a cruz, submeteu-se às leis. Desceu, 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 porque ele olhava para você, ele via cada um de nós. Isso já estava na sua eternidade. Foi até na cruz deu o brado mais incógnito que podemos imaginar. Eloi, Eloi, lama, lama sabactane. Deus meu, por que me desamparaste? Como Deus pode abandonar Deus? Mas era o momento. Foi até as partes mais baixas da terra. E quando ele ressuscitou, muitos mortos do Antigo Testamento, santos também ressuscitaram, entraram na cidade. Tem pouca literatura sobre isso. Entraram na cidade, foram vistos, porque era a transferência do seio de Abraão para o paraíso. O mesmo que desceu. Paulo fala aos Efésios capítulo 2, versículo 7, do efeito kenosis, que é o alto esvaziamento de Deus. Então eu estou dizendo isso, porque Paulo fala aqui que o obreiro tem que ser humilde. E a nossa meta, o nosso foco, olhando para Jesus. Jesus é o exemplo perfeito da humildade, é o exemplo perfeito de pastor, de evangelista, de missionário, de mansidão. Jesus, aleluia, Ele é o nosso ideal. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, com toda a humildade. Paulo também descreve que o ministério cristão, quando ele fala aos coríntios, vocês já estudaram esse texto, 1 Coríntios capítulo 4, rogo-vos, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Ministro de Cristo, o ministro de Cristo é o remador do remo inferior, o chamado riperetas tu Christu.
que é o remador dos remos inferiores. Por isso que eu digo que o ministério é descendo e não subindo. É de membro para cooperador, de cooperador para diácono, de diácono para presbítero, de presbítero para evangelista, de evangelista para pastor, de pastor para pastor presidente. É quer dizer, porque os remadores dos remos inferiores estavam lá embaixo, nos remos inferiores dos navios. A elite estava lá em cima. A elite estava lá em cima, mas os remadores estavam lá embaixo, servindo. E eles remavam até morrer. Tem até muitos textos filosóficos, textos que falam que os que remam, remam até morrer, cantando um cântico, remando até morrer, remando até morrer. Quer dizer, eles davam a vida por aquilo. E Paulo tirou essa palavra chamada hiperetas, que é os ministros. Tem gente que bate no peito, eu sou ministro. O irmão foi visitar, foi no supermercado. E a moça do caixa disse, o senhor é crente? Sou presbítero. Ela sabia lá o que era presbítero. Então tem gente empanturrado com essa visão, sabe? Servus servorum Dei, a palavra latina muito interessante, servo dos servos de Deus, quer dizer, ou então Marcos 10:45, filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e a palavra lá é diaconel, diaconia no grego, Jesus veio para ser diácono, está escrito ali, e Paulo diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Aleluia. Remadores dos remos inferiores. Temos que entender essa visão. Mas depois ali na frente, ele fala que nós somos os oikonomos do teu. Tradução de oikonomos é administrador, economista e mordomo. A palavra forte ali é mordomo. Quer dizer, o que faz um mordomo? O mordomo administra os bens de outrem, administra os bens do seu senhor. Veja bem, você começa como mordomo, partindo da premissa de respeitar a si mesmo, seu corpo, sua mente, sua alma. Estou estudando Levíticos, e é incrível como é Levíticos. Levíticos tem uma santificação da terra, por exemplo. Você não pode tratar a terra de qualquer jeito. Você precisa saber semear na terra, respeitar a terra. Levítico tem uma santificação de vestes, o sacerdote. Levítico tem uma santificação alimentar. Você não pode comer qualquer coisa. Não pode comer sangue, não pode comer gordura. Eu sempre digo lá na igreja que a gordura pertence a Deus. Então, entrega toda a gordura para Deus, porque o sangue e gordura estão na mesma linha, né? Sangue e gordura, tudo pertence a Deus. Então, tem uma santificação incrível ali, no sentido do serviço para Deus. Então, quer dizer, essa administração que você faz do seu corpo, tem que ser com sabedoria, tem que ser com entendimento. E eu até estava lá na montanha, vendo que aquele que peca por ignorância, também tinha que fazer sacrifício pelos pecados da ignorância. Mas ignorância quer dizer, ele não conhecia, mas pecou. Significa o seguinte, eu cheguei à seguinte conclusão, que você tem a palavra, você tem a Bíblia, você tem a revelação, você tem a informação. Então, não tem desculpa dizer que não sabe se a palavra está aqui. Não tem desculpa dizer que não conhece se a palavra está aqui. Você tem obrigação de saber o que é bom para a sua vida, para a sua saúde. Então veja bem, você é um mordomo. Você administra, começa a administrar o seu próprio corpo. Por isso que o negócio de ficar marcando o corpo, falando essas coisas todas aí que essa moçada faz. Isso aí é uma coisa que a gente precisa de tomar cuidado, porque esse corpo não te pertence. Esse corpo não te pertence. Você é propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus. E o que é meu não é meu. Pode dizer isso comigo? O que é meu não é meu? Redundante, né? Diga comigo, o que é meu não é meu. Então veja bem, é a administração. Então você tem que ser aquele homem de Deus que administra o sagrado. Primeiro você é sagrado, você é templo.
Deus habita em você, Deus fala através de você, Deus age através de você, Deus pensa através de você, Deus toca através de você, Deus olha através de você, Deus caminha através de você, Deus abençoa através de você, Deus entra nas casas através de você, Deus exorta a igreja através de você, porque você é o ministro. A cabeça está lá em cima, mas você é a mão, você é o pé. Quando você anda, Deus anda. Quando você toca, Deus toca. Quando você fala, Deus fala, porque Deus age através do seu corpo. Aleluia. Então, eu preciso saber a necessidade daqueles que se alimentam da casa. O mordomo tinha a obrigação de cuidar de tudo, inclusive da despensa, porque o texto fala de dispenseiro, como uma cozinheira que tem o cardápio. Cada dia, São Paulo tem um cardápio, né? Cada dia tem um cardápio. Eu sei que tem um dia que é feijoada, tem dia que é virada paulista. Cada dia em São Paulo tem um cardápio. Então, quer dizer, já se sabe os ingredientes, já sabe o tempero. Quer dizer, é você que vai preparar essa comida. Estou falando do espiritual. Assim é o pastor, é o pregador, é o homem de Deus, é o que anuncia. Você tem que saber entrar na despensa de Deus e olhar para a necessidade daqueles que vão se alimentar. Você precisa saber dos cálcios, minerais, das vitaminas. É necessário então fazer o quê? Ter intimidade com a despensa de Deus. Intimidade com a despensa de Deus. Porque o tempo que vivemos é o tempo da correria. É o tempo da correria, é o tempo do vai e vem. E nós estamos envolvidos com tantas coisas que, se não tivermos cuidado, você trabalha o dia inteiro e chega na igreja sem nada. E vai contar frustração, vai contar conversa fiada, vai falar um montão de coisa que não tem nada a ver com Deus, porque você não entra na despensa de Deus. Então veja bem, que os homens olhem para nós e digam como aquela mulher de Sunem: eu vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer uma cabana aqui, colocar uma mesa, um candeeiro, uma cadeira e uma cama, e há de ser que quando ele passar por nós, recolher-se-á ali. Veja, cama, intimidade com Deus, mesa, reflexão, cadeira, liderança, candeeiro, luz, todas essas coisas é necessário que haja na vida do homem de Deus. Aleluia, aleluia. Rogo-vos, pois eu, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Eu vou concluir, porque esse assunto não acaba nunca. Isso aqui é só uma pitadinha de sal, e eu estou falando daquilo que vocês sabem. Eu li a história de um homem chamado Verrocchio, o autor daquela obra, O Batismo de Jesus. E no ano de 1248, na cidade de Florença, existia um homem chamado Leonardo, um jovenzinho de 12, 14 anos. Ele morava na cidade da Itália próxima a Firenze, chamada Vinci. E a cidade de Firenze era a cidade da arte. Naquela ocasião tinha 40 mil habitantes. Firenze, que eu falo, é Florença. Tinha 40 mil habitantes. E toda a cidade era voltada para a arte. Onde você entrava, tinha lá uma oficina de arte. Porque a arte, até hoje, a arte na Itália é muito valorizada. E o Leonardo procurou aqui e ali um lugar para trabalhar. E de repente ele achou um serviço para trabalhar como aprendiz de artista na oficina do Verrocchio. O Verrocchio foi ensinando Leonardo, e Leonardo foi crescendo, crescendo. E um dia eles foram fazer a primeira obra. E naquela ocasião tinha muitas obras importantes que nem tem nome de artista, tal era o número de pintores e artistas. E eles então foram fazer a obra e fizeram esse quadro, que você pode achar até no Google aí depois, do Batismo de Jesus de Verrocchio. E o Verrocchio fez o anjo da direita, e o Leonardo fez o anjo da esquerda. Mas o anjo da esquerda ficou tão bem feito, que é impossível você olhar e não saber que foi o Leonardo que fez aquele anjo.
que era da cidade de Vinci, por isso que ele foi conhecido como Leonardo da Vinci. E quando o Verrocchio olhou para aquele quadro e viu o anjo que o discípulo dele fez, ele disse: de hoje em diante nunca mais eu pinto. Ficou só aquele quadro. Estou falando isso por causa do talento e da vocação. Quando alguém tem algo de Deus, não dá para ficar escondido, não dá para colocar lá no porão, não dá para esconder aquele. Quando alguém tem algo de Deus, esse algo aparece, essa chamada aparece, essa vocação aparece. Que assim seja a sua vida, tal como o anjo de Leonardo da Vinci. Não que o Verrocchio não tinha talento, mas ele reconheceu o talento do outro. Que assim seja nós, que assim sejamos nós, melhor dizendo. Que sejamos como Paulo, que gera Timóteo, Timóteo que gera outro, e assim vamos avançando com o chamado de Deus, tal como o pastor Zé Antônio lá na Itália, que pensava que era pedreiro, mas tinha um chamado de Deus tão grande que por onde ele passava, almas brotavam para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que o chamado de Deus cresça na sua vida, tal como um Leonardo da Vinci pintando os seus quadros. Deus seja louvado por sua vida. Retorna a palavra ao ilustre pastor.